Segunda Coríntios, capítulo 3, verso de número 12. Eu leio e eu vou pregando um sermão textual e eu oro. Deus e Pai, Deus fala conosco, toma cada um de nós nas tuas mãos e fala aos nossos corações, Senhor. É o que eu quero te pedir no nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém. Levanta uma das mãozinhas e diz: Deus, usa teu filho para falar ao meu coração, que o teu Espírito possa revesti-lo, em nome de Jesus. Existem muitas coisas que nos sobrevêm por falta de conhecimento. Significa que eu enfrento coisas que não deveria de enfrentar, batalhas. Deixa eu até contextualizar isso, que isso é legal. Eu entro em batalhas que já foram vencidas. Eu guerreio lutas que já foram conquistadas. E eu insisto em tudo isso, em permanecer de alguma forma em ambientes que na verdade já foram ganhos através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E o povo judeu, ele insistia em algumas tradições. E a gente vai olhar a liderança de Moisés. Moisés que vira um Marte, não é uma pessoa qualquer. Moisés vai entrar para a história, para os anais da história. Moisés é tido como libertador do povo hebreu. Ele vai ser o homem que Deus vai usar para livrar o povo de uma escravidão de mais de 400 anos. Chega um determinado momento em que Deus ouve o clamor do povo e resolve entrar nessa história. Mas quando nós vamos ler esse texto, o texto diz assim: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Aí o versículo 13 diz assim: e não somos como Moisés. É legal porque o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, Moisés foi quem foi, através da vida dele Deus usou de forma poderosa. Através da vida de Moisés nós aprendemos que ministério ele começa com uma sarça que arde, porém não se consome. Ou seja, em meio ao fogo, o ministério de Moisés começa dessa maneira. No Êxodo 3, nós não vamos ler, mas começa com o que aquece, com o poder daquilo que aquece. Uma sarça que ardia, mas não consumia. Por que não consumia, pastor? Porque Deus não consome o que é propósito. Aquilo que é propósito não é consumido, mesmo em meio ao fogo. Você vai ver que quando o apóstolo Paulo, em Atos 28, nós também não vamos colocar, quando ele é fisgado por uma víbora, o texto diz que a víbora, ele está carregando feixes de graveto e a víbora está no meio do feixe. É interessante isso, porque o graveto nos representa. Como assim, pastor? Nós fomos chamados para queimar. Só que em meio ao graveto tinha uma víbora. Então a víbora, por que ele não vai distinguir a víbora do graveto? Porque ela é muito parecida. A sua tonalidade de cor, a sua aparência. E quando o apóstolo Paulo vai juntar gravetos para aquecer aqueles que agora estão desprovidos de aquecimento, no meio desses gravetos tem uma víbora, mostrando que é comum entre nós e que é importante você entender quem você é no reino. E o mais importante, entender que você não é uma víbora. E quando o apóstolo Paulo vai lançar esses gravetos sobre o fogo, a Bíblia diz que essa víbora vai e
e agora vai estar agarrada nas mãos do apóstolo Paulo. Mãos essa que seriam, ou mãos, mas no caso da mão do apóstolo Paulo, seriam instrumentos de cura nos versículos posteriores. Entenda como o inimigo trabalha. Ele sabe quem você vai ser daqui a um período, o Senhor. E o inimigo faz uma previsão de quem você será. Então, entendendo isso, agora o apóstolo Paulo vai ficar com a sua mão agarrado a uma víbora. Só que aí tem um grande segredo. Qual é o segredo, pastor? O segredo é que quando ele quer se livrar da víbora, ele chega a sua mão mais próxima do fogo. E a víbora não suporta o fogo. Então o que vai distinguir nós do mundo é porque nós vamos suportar o fogo. Por quê? Porque Deus não consome aquilo que é propósito. E me chamou para queimar. Quando você olha a sarça, que não dava nenhum tipo de fruto significativo, também não dava nenhum tipo de sombra significativa, e você olha que Deus vai falar através daquela sarça, você vai entender que através da sarça, quando Deus, só diminui um pouquinho, quando Deus fala através dessa sarça, nós vamos entender que a sarça só tinha um motivo da sua existência. Qual era o motivo, pastor? Queimar, servir de combustão. Qual é o motivo da nossa existência? Queimar, amados. Servir de aquecimento para alguém. Só que o que Deus faz de tão bonito conosco é que Ele me permite aquecer alguém sem ser consumido. Pegou? E Ele mostra para nós de que uma brasa precisa estar próximo do braseiro. Isso mostra a importância de congregarmos no mundo espiritual. Isso mostra que não existe crente em casa, amados. Isso mostra que, por melhor que seja a tecnologia dos dias atuais, e para você que está me assistindo hoje, não é a mesma coisa de estar aqui, ó. Não é, a sensação não é a mesma. Por quê? Porque daqui a pouco alguma coisa te distrai, e de repente você perde a noção da sua devoção, do culto racional que você decidiu oferecer para Deus. Então, culto em casa, ele é bom assim, assistir uma vez ou outra, mas o melhor lugar para estar é na casa do Pai, é estar aqui junto com os irmãos, é ser aquecido, sabe, e aquecer. Então Deus te chama para aquecer e para ser aquecido. Quando Paulo está agarrado a uma víbora, a víbora agarrado à mão do apóstolo Paulo, ele chega mais próximo do fogo. Mas lembre-se, a sensibilidade da víbora ao fogo é a mesma do apóstolo Paulo ao fogo. Mas Deus o permite chegar o mais próximo do fogo, e quando ele vai se aproximando do fogo, a víbora então não permanece, ela não suporta a temperatura. Amados, isso aqui é um baita do ensinamento para nós. Quanto mais agarrado ao fogo, quanto mais o ouro vai ao fogo, mais depurado ele fica. Significa que quanto mais perto do Senhor, quanto mais agarrado às vontades do Pai, maior serão as manifestações do céu a teu favor. É um Deus que olha e diz assim: esse é o teu chamado, é queimar. Não é em específico ter uma função. Eu vou falar disso, eu vou falar de uma das tribos à noite, se Deus nos permitir. Não é estar agarrado a uma função, mas é estar agarrado a servir de todo o teu coração e com toda a sua alma. Então, por mais que Moisés tivesse sido e foi quem foi, por mais que você vai ver os registros falando sobre Moisés, o escritor aos Hebreus vai continuar falando sobre ele, quando ele fala a respeito dos heróis da fé, mas o apóstolo Paulo diz assim: não somos como Moisés.
Ele está dizendo assim: Moisés foi uma grande referência para o povo hebreu, e tudo quanto ele fez ficou registrado. Mas a minha maior referência não é Moisés, a minha maior referência é o Senhor Jesus. Ele diz assim: não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Ele está, deixa no versículo, querido, ele está mostrando para nós aqui, de que o que acontecia com Moisés é que quando ele subia um monte, o seu rosto ao descer resplandecia, e todos viam a glória de Deus através de Moisés. Só que quando passava o tempo, aquilo que resplandecia ia embora, e Moisés queria continuar tendo do povo, ou por medo do povo não entender que o que Deus dava a ele não permanecia para sempre, ele, por medo, ele cobria o seu rosto com um véu. Para quê, pastor? Para que as pessoas olhassem para ele e continuassem respeitando ele da mesma maneira. E Paulo vai dizer assim: não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem, não percebessem que aquilo que havia acontecido de tão glorioso e tão majestoso passou, já não existia mais. E Moisés queria mostrar ou impor ao povo um respeito quase que eterno. Aí nos versículos posteriores, o versículo 14, ele vai dizer assim: mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Olha isso aqui, amados, porque eu quero interligar isso aqui com uma palavra chamada milagres. Aí o texto vai dizer assim, ó, que até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o véu, o mesmo véu permanece, e não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Aí ele continua, olha, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Já não é mais um véu sobre a face, é um véu que está sobre o coração. Eu já contei essa história aqui outrora, muitas vezes, a respeito da tradição. Deus quer que você quebre algumas tradições da sua vida, irmãos. A tradição era uma família que se reunia, não no Natal, mas uma vez por ano, era uma tradição. E eles assavam um pernil. E uma menina de 9 anos pergunta para sua mamãe: mãe, eu estava aqui olhando para a comida e eu vi que o pernil é cortado no meio. E ela pergunta: por que ele é cortado no meio? Aí a mãe olha e diz assim: não sei, filha. Vou fazer o seguinte, vamos perguntar à tua avó, que agora até eu fiquei curiosa. Aí chegam na avó: avó, perguntei para minha mãe, que agora estou perguntando para a senhora, por que o pernil é cortado no meio? Aí a avó olha e diz assim: minha netinha, não sei. Eu aprendi isso com a minha mãe, ensinei para a tua, que está ensinando para você. Mas vamos na bisa? Aí vão na bisa. Aí chegam na bisa e diz: bisa, eu perguntei para minha mãe, que eu perguntei para minha avó, agora estou perguntando para a senhora por que o pernil é cortado no meio. Aí a bisa olha e diz assim: você sabe que eu também não sei? Eu aprendi com a minha mãe, que ensinei para a sua avó, que ensinou para a tua mãe. Mas faz o seguinte, era uma família de longevidade, vamos perguntar para a trisavó? Aí chegam na trisavó, que o pessoal chama de tataravó, né? Mas não é trisavó. Aí chegou nela e diz assim: Trisa, por que o pernil é cortado no meio? Já perguntei para minha bisa, para minha avó, para minha mãe, ninguém sabe explicar. Aí a Trisa: claro que eu sei explicar. Aí a vovó, a bisa e a mãe ficam lá próximo, que elas querem saber também porque o pernil é cortado no meio. Aí a Trisa diz assim: quando eu casei com o seu trisavô, o forno era pequeno demais, e aí a gente tinha que cortar, porque senão não cabia.
Existem algumas pessoas presas em algumas tradições. Existem algumas pessoas que não rompem, não conseguem virar, não ligam um disjuntor, não viram uma fase, sabe, a roda não gira, o milagre não acontece. E Deus está dizendo para você: ei, basta, chegou, eu tenho uma nova unção sobre a tua vida. É um novo tempo, entenda isso. Não fique preso às tradições. Não fique aí se remoendo e você olha e as coisas não fluem, não acontecem. Por quê? Porque você está preso às tradições. Não, porque eu aprendi, meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim, e eu quero viver isso aqui baseado naquilo que eu entendo como... E aí o milagre não acontece, a provisão não chega. Por quê? Porque você está preso às tradições. Deus tem algo novo. Tem alguém do teu lado? Diga para ele ou para ela, diga: Deus tem algo novo para você. Diga, libera, Deus tem uma nova unção para a tua vida. Deus tem algo novo para você. Isso aqui é para arrancar o medo do teu coração, a dúvida. Será que, veio com dúvida hoje? Será que eu devo? Será que, sabe alguém que quer trocar de igreja? Irmãos, paremos de dar desculpas, porque às vezes as nossas orações são complicadas. Senhor, para que eu saia tem que haver lá um reboliço, o céu tem que... Ei, até para sair de igreja, mudar de igreja, tem que ser debaixo de paz. Não é de clima pesado, não. É o Espírito Santo que vira para vocês assim, ó: vamos embora, vem comigo, junta aqui, vem, pega as malas, vem. E aí você olha para trás e você vê que foi bom o tempo que durou aonde você estava, porque o apóstolo Paulo vira para uma igreja dividida, a igreja de Corinto, entre Paulo e Apolo, e diz assim: a mim, Paulo, cabe plantar, a Apolo cabe regar, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E às vezes a gente fica nisso, sabe? Por quê? Porque agora nós já não colocamos mais o véu sobre o rosto, porque estamos debaixo de tradições. Agora o véu está sobre o coração. E o coração, no mundo espiritual, é o centro das nossas emoções. Não é simplesmente um órgão que pulsa, que bate. É o centro das nossas emoções. E às vezes nós ficamos ainda tolhidos, presos, e Deus tem pressa. Ei, meu Deus do céu, diga para alguém próximo de você, diga assim: Deus tem pressa na tua vida. Então trate-se de apertar os seus passos. E é isso que a gente precisa entender. E aí o versículo 16, ele diz assim: quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. O que você não via, agora você vê. O que você não percebia, agora você percebe. Só que eu não estou falando de um povo que não era o povo de Deus, negativo. Estou falando do povo de Israel. Então, se eu não estou falando de um povo que não era o povo de Deus, ou seja, não estou tratando de gentio que agora vai receber através de Cristo o benefício da adoção, para se tornarem coparticipantes e co-herdeiros da promessa. Não, estou falando de uma nação santa, mas que não conhecia o Senhor. E aí quando algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Aí o versículo 17 vai dizer assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Eu termino no 18. Aí o 18 vai dizer assim: e todos nós, com o rosto desvendado. E aqui, rosto desvendado, se no versículo vai dizer que agora eles estão com os corações vendados, rosto aqui não simplesmente está falando de face. Rosto aqui está falando de coração, do centro das minhas emoções.
E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Aí eu amo, porque o texto diz que somos transformados de glória em glória. É aquilo, sabe, é o salmista, no Salmo de número 84, no versículo 7, sabe? Quando o salmista vai dizer assim: eles vão indo de força em força. O que significa isso, pastor? Vão indo de força em força. Vão indo de força em força significa o seguinte: eles estão indo para adoração, para entrar no templo. E eles vão indo de força em força significa o seguinte: que você vai caminhando com o teu irmão, sabe, com o rosto desvendado, e Deus vai mostrando para você que quando as suas forças no meio do percurso elas vão indo embora, tem alguém para te estender a mão para dizer assim: vamos caminhar. Então, se falta força em mim, eu tenho você. Se falta força em você, você tem a mim. Você está entendendo? Por isso é melhor serem dois. Por quê? Porque se um esmurecer, tem um outro. Se um tem um outro para esquentar, e assim sucessivamente. Você está entendendo? Então vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. É Deus virando para nós e dizendo assim: nós vamos caminhar de glória em glória, irmãos. Deus tem ministrado muito nisso no meu coração, né? Eu falei para você a respeito do segundo livro dos Reis, no capítulo de número 3, versículo de número 19. É isso? 19, ou coloca o 19 para a gente, ou 18. Isto é ainda pouco, 18. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor. Sabe tudo que Deus vai fazer? Os versículos anteriores, Eliseu é usado para dizer assim: vocês não vão sentir chuva, vento, nem vão ver chuva. Não é a água que vocês querem. Imagina o povo dizendo assim: Senhor, qual é a minha função? É cavar covas, cave cisternas. Porque essas águas, versículo 20, vai dizer que elas vão vir de Edom. E é interessante, irmãos, porque quando essas águas descem de Edom, elas vão preencher todo o ambiente. Então, quando você olhar, você não vai ver as covas que você fez. Você não vai contemplar as cisternas que você cavou. Não. Deus está dizendo assim: olha, você não cavou, agora espere. E a partir do momento que o volume de água, das águas que descem de Edom, elas passam e elas enchem as cisternas, e muito mais que as cisternas, isso mostra, sabe o que? A soberania de Deus, que te dá mais do que você imaginou. Paulo vai dizer: porque Ele faz infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Paulo vai dizer: porque nele está todo o querer e todo efetuar. Sabe, quando você olha para tudo isso e diz assim: Senhor, significa dizer que eu cavo e Deus vai me dar além da minha capacidade de armazenar? É exatamente isso. Você pode cavar o número que for de covas e cisternas, mas o que Deus vai te dar é infinitamente mais da sua capacidade de armazenar. É um Deus que vai olhar para você e vai dizer assim: ó, eu posso te dar, eu sou o Senhor da tua vida. E aí você vai olhar para essas cisternas, sabe? E aí, sabe o que Deus vira e diz: filho, assista de longe e contemple que as mesmas águas volumosas que estão passando, elas vão diminuir o seu fluxo. E daqui a pouco você olha para a terra e você vai ver que agora elas já não são tão volumosas assim. E você vai olhar e vai ver que o único lugar que permaneceu com água foram as cisternas que você cavou, porque o restante a própria terra absorveu. E aonde você cavou, essas águas vão ficar armazenadas. É isso que Deus vira para nós. O Senhor está dizendo que nós somos transformados de glória em glória. Não é pelo poder do teu conhecimento, ou pelo poder do tempo que você tem como cristão, ou pelo tempo que você decidiu-se por Cristo, não. Mas é aqueles que vão ser transformados de glória em glória, irmãos.
São aqueles que vão caminhar com o Senhor agora, não mais com o rosto vendado, sabe? Muito pelo contrário, com os nossos rostos completamente desvendados. Sabe, reconhecendo a grandeza de Deus, vendo a soberania de Deus. Eu costumo dizer que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E quando você entende um Deus que une propósitos, você compreende um Deus que estabelece desígnios, um Deus que mostra para nós o caminho certo, a hora certa, que a vontade dele, Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, irmãos, no seu verso de número 2, ele começa a nos mostrar, sabe, que nós precisamos passar por essa metanoia, por essa mudança. Ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus está dizendo: algumas coisas que eu tenho para entregar estão tão próximas de você. Sabe, aqueles acessos que você acha que estão distantes, Deus está dizendo: está mais próximo do que você imagina. Sabe, não é a canção que nós vamos cantar, mas tem uma canção antiga que fala sobre sementes da fé, irmãos. Sabe, que com lágrimas você regou, e que agora chegou o tempo da colheita. Sementes da fé, mostrando para nós. Eu quero lidar com um texto. Não sei se nós vamos citá-los, ele hoje em Amós, no capítulo 9, no versículo 13, vê se é isso para mim, por favor. Amós, depois eu volto aqui e termino. Isso, Amós 9, 13. Esse texto tem falado muito ao meu coração. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo o que ceifa, e o que pisa nas uvas, ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Versículo 14: mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarei as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas, beberão do seu vinho, farão pomares, e lhes comerão fruto. Sabe, Deus está falando a respeito de algumas coisas que estão prontas, que o acesso dessas coisas prontas já estão disponíveis para você. Não tem força. Uma árvore não faz força para frutificar, ela frutifica de forma natural. É o apóstolo Paulo no capítulo 15, no versículo 5. Entender algumas coisas. Você está guerreando, lutando guerras que já foram vencidas. Sabe, é colocar diante de Deus, é se colocar na dispensação, é olhar e dizer assim: Deus, eu fui chamado para frutificar. Eu fui chamado para frutificar. Capítulo 15 do Evangelho de João, versículos número 5. Eu quero isso, eu almejo isso para a minha vida. E Deus vai agindo poderosamente, irmãos. Ele vai dizer, o versículo 5: eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. É uma árvore que dá fruto. E aí a pergunta é: por que você não tem frutificado da maneira que deveria? O que está acontecendo contigo? Por que você não está vivendo milagres? Não é milagres a palavra liberada, então você precisa viver milagres, dar testemunhos. E de repente você está depositando forças aonde? Em batalhas que já foram vencidas, já foram conquistadas. A gente fica olhando para Moisés. Na segunda vez que vai jorrar a água da rocha, Deus vira para Moisés e diz: Moisés, na primeira vez eu mandei você ferir a rocha. Na segunda vez, Moisés, eu quero que você fale a rocha. Tem uma diferença nisso. Por quê? Porque a rocha é a representação, é a tipificação de Cristo. O escritor aos Hebreus vai dizer que ele não pode novamente sofrer a ignomia, ele não pode ser crucificado de novo. O Senhor está virando para Moisés, está dizendo: Moisés, essa rocha que você feriu é Cristo.
morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Agora, Moisés, você vai falar com a rocha. Tem gente ferindo rocha, irmãos. Você vai falar com ela, porque agora tudo quanto você pedir ao Pai, no nome dele, crendo, recebereis. Agora eu não firo rocha, ele não pode morrer novamente. E o que ele fez, o sacrifício dele foi único, exclusivo e suficiente. É isso que a gente tem que entender. Por isso agora ele vai precisar falar a rocha, mas ele vai lá e fere a rocha. Tem gente ferindo a rocha, irmãos. Deixa eu falar de novo, a quarta, a quinta, tem gente guerreando guerras que já foram vencidas, insistindo, dizendo: Deus e o Senhor, ei, tem coisas que Deus não vai mais te responder. Você tem todos os argumentos do mundo para fechar portas e abrir outras portas. Ei, a idade está passando. O que eu disse? Quando o vigor passar, já era. Quando você se atentar ao que você deve fazer, de repente o vigor já foi embora. E aí é muito mais difícil ser feliz. É um Deus que está dizendo para nós: é ser transformado de glória em glória, irmãos. É caminhar, é permitir. Não sou eu, é Ele que me transforma. É a graça que me envolve. É o poder de Deus que se manifesta. É o nome de Jesus, e nesse nome há todo o poder, no céu, na terra e debaixo dela. E um dia todos terão que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. É Deus que nos pega e diz assim: está pronto para a próxima fase? Pergunta para a pessoa aí próxima de você. Não somos muitos hoje, mas tem alguém próximo. Diga assim: está pronto para a próxima fase? Diga assim: tu entende por que Deus te trouxe hoje aqui? Porque Ele está determinando uma próxima fase na tua vida. Você está pronto para viver coisas novas? Você está pronto para viver experiências novas? Você está pronto para viver uma nova unção? É isso que Ele quer, que você esteja debaixo de uma nova unção. Por isso Ele te trouxe hoje aqui. Pois isto é ainda pouco aos olhos do Senhor. Eu achei muito interessante o testemunho da Marcela. Eu vou te citar de novo, Marcela. Marcela que vai ministrar os louvores na terça-feira que vem. E eu achei muito interessante, porque ela falou: Deus, eu não quero que o Senhor me abençoe simplesmente por mim. Não é isso, Marcela? Vem cá que o seu testemunho é edificante. Ela falou assim: ela tem 17 anos, irmãos. Passou numa prova para sargento da aeronáutica, Dona Vera, moradora de uma comunidade, sabe? A mãe com muito sacrifício, às vezes diarista, tem que trabalhar na casa das pessoas, cuidando da casa das pessoas, porque enquanto ela cuida das casas das pessoas, Deus está dizendo: enquanto tu cuida, eu cuido da tua. Não tinha um computador, queria estudar, não tinha como estudar. Aí ganhou lá um notebook, Marquinhos, usado, sabe? Começou a fazer um curso, 5 meses, Marquinhos. 5 meses. Tá, o Marquinhos está com a namorada. Marquinhos, porque eu tenho intimidade para isso. 5 meses, a mãe com muito sacrifício pagando. Ela olhando, e ela foi lá. E aí ela olha no curso, tem gente lá há 3 anos fazendo o mesmo curso sem passar na prova. Eram 50 vagas. Ela passou em 27º lugar. Não é alguém que, desculpa, não desmerecendo, que ficou lá perto da classificação, 100 e tantos. Não, Deus colocou lá dentro. E é disso que eu estou falando. E aí uma coisa que me impactou muito foi quando você disse que o que você pedia a Deus não era para você. O que eu pedi a Deus não era tipo para eu ser abençoada, para eu ter a minha bênção e ir embora. Eu queria que outras pessoas fossem abençoadas através disso, porque eu acredito que através de nós, o nosso testemunho pode ajudar muitas outras pessoas. Então, através do meu testemunho, eu sei que outras pessoas podem ser abençoadas. Através também, eu posso ajudar outras pessoas a estudarem, outras pessoas da minha idade. E isso é um incentivo, porque não pode parar na gente. Isso é como um rio de águas vivas, que vem sobre nós e tem que passar sobre nós.
E nós precisamos ser um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Amém, gente? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Amém, queridos? É disso. E tem uma frase que é muito minha, que eu digo assim, de muito aplicativa. Eu aplico ela nos meus dias. E essa frase diz que depois de uma mente ampliada, nunca mais você será a mesma pessoa. Depois que amplia a tua mente. Existem pessoas que startam a gente. Vou estar falando sobre isso à noite. O tema da noite vai ser o mesmo tema de quinta. Se estiver aí, Lohan, pode pôr para mim. O tema da noite vai ser o mesmo tema de quinta, com um texto completamente diferente. Mas, para que você entenda, existem pessoas que startam a gente, que pega a gente, e o tema vai ser esse: com quem está a chave? Com quem está a chave, irmãos? Irmãos, eu falei na quinta-feira que quando Davi chega da caverna de Adulão, e lá existem 400 homens desfavorecidos, endividados. Quando Davi chega, primeiro ele chega com a espada de Golias, do gigante Golias nas mãos. Quando ele chega com a espada dos gigantes, cara, esse é Davi. A esperança volta, a luz volta a brilhar nos olhos desses homens. Esses homens vão se tornar 400, depois mais 200, vão se tornar o grande exército de Davi. Vão se tornar os valentes de Davi. Porque Davi chegou, irmãos. Quando você sabe com quem está a chave, quando você entende isso, quando você fica perto de pessoas que têm uma ligação com Deus. Não são pessoas perfeitas, são pessoas que têm uma ligação com Deus. Irmãos, quando você compreende, tudo flui, tudo acontece de forma automática. E é isso. Existem pessoas que vão startar a gente. O que eu disse? Existem pessoas que vão dar o start. Segura só um pouquinho para mim. E hoje eu tenho o prazer de dizer que Dona Vera e Doutora Andrade, para mim e para a pastora Deise, eles startaram a gente, irmãos. De verdade. Pegaram-nos e disseram: vem com a gente aqui. Sabe, pais, vem com a gente aqui. Vocês conhecem isso aqui? A gente não. Então vem cá, vocês vão conhecer. E o interessante é que eles startaram a gente em todos os aspectos. A sermos generosos, cada vez mais e mais. Porque nos ambientes que nós íamos, eles nos ensinavam, está vendo? Se formos generosos com os trabalhadores, quando nós voltarmos a segunda vez, você vai ver como é que eles vão tratar a gente. E aí quando voltávamos, ela falou: sabe o que é isso? Generosidade. Desde os ambientes mais requintados que nós tivemos com eles, até os ambientes mais simples, eles nos ensinaram. Um dia a Dona Vera me liga e diz: pastor, hoje eu quero comer uma comida caseira, uma comida de botequim, pastor. Eu disse: meu Deus, eu pensando comigo, eu dizendo: meu Deus, para quem nos levou aos lugares, Marquinhos, mais chiques, e tinha um prazer de nos abençoar nesses lugares, agora ela quer comer uma comida de botequim, caseira. Aí eu pensando comigo disse: rapaz, tem uma pessoa aqui que faz um angu à baiano, que eu acho que ela vai gostar. Aí levamos, eu preocupado, como é que você tira? Um ambiente simples. Não, deixa comigo. Então eles nos ensinaram
a estarmos em ambientes bons e fazermos com que ambientes se tornem bons com a nossa chegada. Percebeu? Quando você chega, o ambiente se torna bom. Pode ser um ambiente mais... eu vou parar por aqui, irmãos. Ofereça para Deus o melhor das suas palmas, em nome de Jesus. Oh.